Cá estamos nós com o programa Cidade Aberta, edição de hoje, que começa agora na sua segunda edição na nossa TV Cidade Farroupilha. Obrigado a você que nos acompanha aqui pelo canal 14, pelo aplicativo de celular ou então pelo Facebook, pelo YouTube, e ainda também tem a oportunidade do site para você estar conectado, ligado conosco. Cidade Aberta, segunda edição, com o convidado hoje, o empresário Senair Gomes da Silva. Senair, ainda na esfera política, né? Nós vamos finalizar o ano, e acho que o ano que o resumo, uma retrospectiva do ano que nós vamos ver na esfera política é roubalheira, é corrupção, enfim, é aquele tipo de ano para a gente esquecer e riscar diz aquela música, risque o meu nome da sua agenda, risca o ano da agenda, porque esse ano de 2017, pior acho que não podia ter sido, se bem que ainda nem terminou o ano. Mas enfim, na esfera política, o assessor especial do atual presidente da República, Michel Temer, o Rodrigo Rocha Loures, agora foi condenado por corrupção passiva. Foi acusado, assim, formalmente. Acusado, né? Não condenado, né? Ele vai ser condenado, sim, porque para ele, que é peixe miúdo, alguém tem que pagar. Os peixes graúdos escapam e o pequeno fica. Mas ele não é tão pequeno, vai aparecer mais coisas. Ele é um dos principais testes de ferro do Temer. E o Temer é um homem que tem muitas articulações, muitas ramificações, muitos laranjas. Ele o Temer, se fosse catalogar as influências dele em todos os órgãos governamentais, é o maior fornecedor do governo. Então ele tem realmente uma ramificação muito grande nesses porões do poder. Agora, esse aí sendo pego, esquecem o Gato Branco, o Angorá, o Padilha, esquece toda a turma que vem gravitando ao redor do governo e ao redor do Temer. O que se sabe é que a coisa está um pouco desenfreada. Ninguém consegue controlar a voracidade desse pessoal e continua chegando gente. Porque para votar algumas questões do Congresso, ele tem que abrir o cofre, ele tem que abrir o palácio, ele tem que abrir os ministérios, ele tem que abrir tem que criar vagas, nas estatais. Então, agora mesmo saiu um absurdo, a MP 795, que alguém explica um pouquinho dessa MP. A MP diz que... É uma medida provisória, né? Diz que já foi votado no primeiro turno, na madrugada, não sei de que dia. Na Câmara. Na Câmara. Agora vai para o Senado. Vai para o Senado. Depois tem a votação em segundo turno bilateral também. Também. Então, nessa MP, as empresas que vão explorar o nosso petróleo, do pré-sal, e de uma maneira geral, petróleo, óleo e gás, simplesmente esses investimentos que fizerem na exploração vão ser ressarcidos pelos impostos que deixam de pagar. Então, é o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos. É o perdão, é o chamado perdão impostos. Eles já dizem, já estão falando ao noticiarem essa edição dessa MP, é a MP do trilhão. Então eu fico pensando, se o Lula fez algumas coisas para receber o que recebeu, a sua turma recebeu o que recebeu, que a gente sabe que é verdade, a Petrobras serviu de ancorador para isso, serviu de fornecedor de dinheiro para que os fundos de pensão, BNDES, a gente sabe mais ou menos, que saber mesmo é muito difícil. Agora, o que o Temer está levando, o que a sua turma está levando para que isso aconteça? Na Previdência, agora com essa MP do petróleo, a gente sabe que o petróleo, da maneira como que está concebido, através do pré-sal e esse combustível fóssil, ele está com os dias contados. Até 2038, que se fala em algumas coisas aí, já vai, provavelmente, o mundo esteja rodando em cima de automóveis e coletivos. O automóvel elétrico. Elétrico, com outros combustíveis, como o xisto, e tem tantos outros combustíveis que estão sendo desenvolvidos. Inclusive, não sei se chegou a ver uma experiência no Espírito Santo, eu acho, que o cara fez com moléculas da água. Sim. Com 1 litro d'água, ele rodou não sei quanto. São coisas que quase não se divulgam, mas
que é uma questão de tempo. As pessoas não estão paradas esperando o que vai acontecer. O mundo todo está preocupado porque o aquecimento global, segundo estudos, vem muito mais da exploração do petróleo, das suas refinarias, do que de qualquer outra coisa, camada de ozônio, essa coisa toda. E como a meta é ficar e não mais em 2% do aquecimento, e sim 1,5%, terá que ser fechada todas essas refinarias. Isso tem um tempo. A França, por exemplo, já declarou 2023, 2025, é rápido, é logo ali. Então a gente fica pensando, mas qual é o futuro da Petrobras no Brasil? Qual é o futuro da exploração do petróleo no mundo? Se isso é uma tendência, as pessoas estão muito preocupadas com o aquecimento global, estão muito preocupadas em buscar alternativas. Então, até onde vai esse auxílio do Temer agora, que já no leilão do petróleo, dos campos de petróleo do pré-sal, a previsão era 12 trilhões, ou 12 bilhões, e chegou a 6,5, a metade, um pouquinho mais que a metade. Então a gente fica na dúvida, a gente não tem estudos, não tem essa informação, também não sou engenheiro, para saber exatamente o que está acontecendo. É uma coisa que o tempo vai nos mostrar. Por que Parece que é uma grande nuvem de fumaça. É a nuvem da prova. Uma cortina de fumaça. A gente não sabe o que está... O fato é que nada vai ser como antes nesse setor do petróleo. É a questão assim, a cada ano a gente vai ouvir uma nova notícia. E se a gente parar para pensar sobre essa questão do petróleo, veja bem o que aconteceu, né? No segundo mandato do presidente Lula, do ex-presidente Lula, se trabalhou muito. Lula disse que o Brasil era rico, porque tinha descoberto o pré-sal. E se ouviu falar muito dos royalties do pré-sal para a educação, para a saúde. Cadê? Alguém viu? Tu visses? Mas tem uma notícia boa quanto a isso. O país que vive do petróleo aqui, que é a Venezuela, o Maduro vai se reeleger, sem oposição. O Maduro continua Maduro? Olha o que é você ter um bom presidente. Eu gostaria que o Temer hoje estivesse pleiteando a sua reeleição por popularidade, não por falta de oposição. O Maduro vai conquistar mais um mandato agora, sem oposição. Isso é um exemplo de democracia. Como? Democracia? Democracia. Eu usando democracia. Democracia que a ditatorial. A Manuela Dávida, o Paulo Pimenta e tantos outros esquerdopatas aqui da nossa região vão lá visitar o Maduro, vão aplaudi-lo, dizendo que ele é uma democracia. Não tem nem oposição, o que tu quer falar mais? É o líder da América. É uma liderança que nós temos que copiar. Eu vi alguns vídeos dos petistas dizendo que nós temos que copiar o modelo da Venezuela. Que é isso sim uma democracia. Não tem nem oposição, que é uma democracia mais robusta do que essa. Robusta. Aliás, pega a história do Brasil e a história da Argentina e me parece que há muitas semelhanças. Aqui no Brasil, denúncia de corrupção contra o presidente Lula, não apareceu muita coisa ainda com a ex-presidente Dilma. Mas ela autorizar a venda da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos... Só comecem por aí, Vejam na Argentina a ex-presidente Cristina Kirchner, como é que é o Macri? É Daniel Macri, não? Bom, o Macri, enfim, o presidente Macri da Argentina queria prender a ex-presidente Cristina Kirchner. Quer dizer, é o mal que afetou a América Latina? Foi. A esquerda toda. Não, e falando em América Latina, o Mujica escreveu um livro, o ex-presidente do Uruguai. E ele cita, eu não quero errar, se é 178, 179, ele cita que a Dilma despachava no palácio com alguém do serviço secreto da Venezuela e... Da Argentina. De Cuba. De Cuba. E outra, disseram que muitos desses médicos que estão... por esse programa, não validaram seus diplomas, que são gente ligado ao exército de Cuba. Isso é voz corrente, tem muita gente falando isso, que não estão validados, porque não são médicos, estão aqui preparando para que se o Lula... Pousaram como médicos. Inclusive, Farroupilha teve dois médicos, não sei se era de Cuba, acho que sim que era de Cuba, mas do programa Mais Médicos da gestão do PT, que vieram trabalhar aqui, hein? Um estava no bairro Industrial e outro não sei onde é que estava. Mas haviam 2 médicos.
Acontece que a teoria da conspiração sempre existiu e sempre vai existir. E a gente nunca sabe quando é teoria e quando a coisa é verdadeira. Agora, quando você vê o serviço de inteligência do Brasil sendo monitorado por outros países, o negócio não vai eu não gosto que venha um americano nos monitorar e também não gosto que venha Cuba ou Venezuela. Eu acho que nós somos um país soberano e que temos que ter os nossos próprios problemas resolvidos internamente. Agora, me preocupa quando eu vejo que o Brasil foi aparelhado, nossos governantes sempre aparelharam o país. Agora, igual aparelhar com pessoas e com ideias, com ideologias, nunca aconteceu antes. Nunca. Isso eu nunca antes na história desse país? Na história do país foram feitos tanto esforço para aparelhar o país com a ideia do socialismo, a ideia do esquerdismo. E que agora, o contraveneno para isso tudo poderá ser até uma guerra civil. Porque eu tenho dito aqui mais que uma vez que eu não gosto do Lula, eu saio do país, o Lula. Agora, talvez tenha que sair do país. Tu vai para o Paraguai? Vou para o Paraguai. Vou ser um cidadão paraguaio. Agora, se o Bolsonaro ganhar a eleição, talvez eu tenha que sair também. Porque isso aqui já está uma panela de pressão. Imagina dois extremos. Lula e Bolsonaro. Pontas, gravitando sem, acho que não vai fazer nada aí no meio. Nós temos Marina Silva, nós temos Geraldo Alckmin. Poderá ter algum esboço, que acho que não vai levar muita coisa. Ciro Gomes? Não, até o Ciro Gomes vai subir um pouquinho. Acho que não vai levar muita coisa Henrique Meirelles. Ou tu confias no Meirelles? Fica difícil, não me representa, porque é um cara que representa o capital financeiro. Sim. E eu tenho... Representa o mercado especulativo. Especulativo, exatamente. Não, é muito perigoso se dar uma opinião a respeito de política nesse momento. É muito perigoso, porque nós temos dois extremos aqui que estão nas pontas das pesquisas, e eu até não sei até que ponto o Lula está com toda essa vantagem, não sei. Eu tenho minhas dúvidas. Tu acha que o Temer vai botar o nome dele aí ou não? Não, não é louco. E quem cuida da Marcela? Só depois dessa vamos vai para casa. Vamos para o espaço dos apoiadores. Quem cuida da Marcela ou quem cuida do Michelzinho? Michelzinho. Vai para casa, louco. Quem vai cuidar da Marcela? Aliás, dizem que a história, vou contar não é uma piada, mas enfim, uma sátira, né? O pessoal diz que o Brasil nunca teve tão ruim como está agora, mas nunca teve uma primeira-dama tão bonita como agora. Nunca teve. O Lula diria, nunca antes visto na história do país. Vamos para o espaço dos apoiadores, a gente volta em seguida no programa Cidade Aberta de hoje. Eu acho que o Siné está com alguma intenção de querer cuidar da Marcela, hein? Calma, Siné. É muita areia pro meu caminhãozinho. Já foi? Cara, é muita areia pro meu caminhãozinho. Não dá. A gente volta em seguida. Refeições de dar água na boca. O sabor da comida caseira bem preparada. Servida em espaço amplo, organizado, local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto. Nas quartas-feiras à noite, a tradicional vitela. Pratos preparados com carinho. Grande variedade de sobremesas. Restaurante Stefenol, muito mais que um restaurante. Pista de danças, amplo local para festas, casamentos, formaturas e aniversários. Stefenol, o restaurante anexo ao Circo Operário em Farroupilha, na rua Rui Barbosa, telefone 3261 4034. Olá, amigos da TV Cidade. Eu sou Joana Butelli, nutricionista. Estou há anos nesse ramo tentando ajudá-los a ficar saudáveis para o resto da vida e não para o verão, nem para o inverno e nem para o casamento. Hoje minha dica vai assim, vamos viver saudável. A nutrição envolve muito mais que o comer. Envolve estar bem no trabalho, vamos estar saudáveis
com a família, vamos estar saudáveis na alimentação, na prática de atividade física, vamos ser saudáveis no dia a dia. Né? Então, hoje, cuidem muito também quem vocês têm por perto, né? Se as companhias estão boas, se o trabalho não está muito estressante. Isso tudo reflete na alimentação. Né? A gente, no consultório, às vezes tenta ficar tirando um pouquinho. Cuidado com isso, cuidado com o que fuma, cuidado com o que bebe. O ambiente muito também interfere nessa saúde que a gente busca. Então, hoje, minha dica, acredito que seja assim, viva o mais saudável possível, o melhor possível. Busque aquilo que te faz bem. Né? Modismos, o ambiente hoje, o estressado, o ambiente do fumo, o ambiente das drogas. Esse ambiente todo vai nos levar, acho, para o pior caminho. Então, vamos lá, sigam em frente nessa busca que eu sei que é difícil, mas vale a pena. Agafarma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726. Na Júlio de Castilho, 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão Agafarma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. Agafarma, sinta-se bem, sinta-se em casa. Olá, amigos da TV Cidade, me chamo Milena Valmorbi da Dallagnese, sou engenheira de alimentos e a dica é optar por estabelecimentos que possuam as boas práticas implementadas, funcionários que possuam capacitação em microbiologia. Por que estudar microbiologia de alimentos? Porque milhares de micro-organismos estão presentes naturalmente em nosso ambiente, ou seja, na terra, na água, nas pessoas, no ar, nas plantas, nos animais. São micro-organismos tão pequenos que não conseguimos enxergar a olho nu. Precisamos de ajuda de um aparelho com potentes lentes, chamado microscópio eletrônico. E existem 3 tipos de micro-organismos. Os micro-organismos que nós chamamos de bons, que nos auxiliam na produção de queijos, iogurtes, vinho, pão e cerveja. Já os micro-organismos deteriorantes, que estragam os alimentos, mudando seu aspecto, cheiro e sabor, o que impede o consumo do produto, podendo ou não causar doença. E, por fim, temos os micro-organismos maus, ou patogênicos, que causam doenças. Eles são uma verdadeira ameaça à nossa saúde, pois produzem um veneno chamado toxina. Por isso, os serviços de alimentação devem apresentar armazenamento ideal para seus ingredientes na temperatura correta. Devem cozinhar os alimentos até atingir a temperatura correta, que destrói esses micro-organismos. Então, reforço a dica: frequentar estabelecimentos que possuam boas práticas. O programa Cidade Aberta volta na sua segunda edição aqui na nossa TV Cidade Farroupilha. O nosso convidado hoje é o empresário Senair Gomes da Silva. Depois dos risos do bloco passado, agora chega, é que o Senair me sai com cada uma que não tem como não rir, né? Mas tudo bem.
Ele confidenciou aqui nos bastidores que não tem o mínimo interesse, não. Pode deixar assim, pode ficar tranquila, via dona Lia, que não há maiores problemas com relação a uma pretensão do Senair, né? Tá bom. Senair, vamos falar assim, e me chamou a atenção, eu também li uma reportagem do general Mourão, e ele citando presta atenção no termo, sarneirização. José Sarney, ex-presidente da República. Lembram aquele dando que se recebe, São Francisco, aquele que teve o supermandato, o primeiro presidente depois da redemocratização, ele foi eleito, ele assumiu no lugar de Tancredo Neves, que foi eleito, Tancredo Neves veio a falecer. Indiretamente. Indiretamente, o colégio eleitoral indicou José Sarney, foi na verdade o presidente da transição. Saiu a ditadura, o regime militar, para uma democracia no Brasil, década de 80, me recordo muito bem desse episódio também. Mas parece que os efeitos Sarney, ou da sarneirização, não ficaram só lá na década de 80, eles vêm até os dias de hoje? Acontece que a turma do Sarney, porque quando veio a redemocratização, não vamos bancar o inocente e dizer que não tinha problema no regime militar. Alguns ministros estão até hoje ainda explicando, Eliezer Batista, o pai do Eike Batista, sim, já começou com ele essa história aí. Então, a Biakel com as pedras preciosas exportadas, tem alguns ministros aí que não explicaram até hoje, mas era muito por baixo dos panos e com muito cuidado, porque os presidentes militares não eram modelo Lula, Temer, Dilma, Sarney, o Collor de Mello, Fernando Henrique. Era bem diferente. Eram pessoas assim que morreram pobres, a família deles eram pobres, porque eles eram, acima de tudo, eram patriotas também, eram brasileiros. O que faltou depois, esse patriotismo, faltou. Isso é certo, é só acompanhar, é só a gente ler a história, prestar atenção de como ela aconteceu. Então o Sarney e sua turma se adonaram do país, nós viramos numa festa, a Constituição de 88, quando o falecido Ulisses Guimarães levantou e proclamou, disse, né, que era a Constituição cidadã. Claro, o militar tirou tudo, eles deram tudo de volta e mais um pouco, mas quem banca isso, quem financia isso, quem paga isso tudo? Se você ler a Constituição brasileira de 88, você quer ser preso, por exemplo. Uma grande maioria dos brasileiros que vivem numa condição, não digo você, que você vive numa condição um pouco melhor, mas numa condição boa, é na cadeia. Você tem direito a tudo. As leis trabalhistas que foram sendo melhoradas através desse sindicalismo louco que apareceu no Brasil, e eu quero abrir um parênteses no sindicalismo louco, antes de falar da sarneirização. O sindicato agora está demitindo seus funcionários, porque vai cair a arrecadação, já está caindo. Os sindicatos, via de regra no país todo, não estão conseguindo pagar as verbas rescisórias. O senhor e a senhora que estão me escutando, o sindicato tanto incomodou o empregador, tanto atrapalhou as empresas, tanto incentivou para que o funcionário entrasse na justiça contra a empresa. Agora, com a nova legislação, 60% das reclamatórias trabalhistas diminuíram. 60%. É mais que a metade das reclamatórias trabalhistas caíram depois. 11 de novembro, nós estamos a um mês da nova lei. Caiu. O que significa isso? As pessoas começaram a parar para pensar que a vergonha estava de férias. Você ia lá com 31 mentiras, o advogado felizmente patrocinava. Felizmente não são todos advogados, mas que é uma boa turma, que insistia para que o funcionário botasse a empresa na justiça pedindo inverdades. Não era verdade, sabe? No entanto, a empresa paga a perícia, paga o seu advogado e não acontece nada. Você perdendo o ganho da questão, você já gastou. Então, era mais um plus que a empresa ia colocar nos seus produtos que em outros países do mundo não existe. E vou mais longe. Qual é o brasileiro que não quer trabalhar nos Estados Unidos? Vai. Mas como que ele vai trabalhar nos Estados Unidos que não tem a proteção que nós temos? Lá não tem nada disso que nós temos aqui. E por que nós queremos trabalhar? E tu viu algum americano vir aqui encher o saco querendo trabalhar com nós? Eu não vejo, eu não conheço. Trabalhar de empregado da nossa empresa, que tem 13º,
tem férias com mais um terço, que tem licença isso, licença aquilo, tem tudo isso que nós temos, nossos funcionários têm. Vê se um americano vai querer trabalhar com nós. Não vem. Agora, nós, brasileiros, temos o sonho de ir para os Estados Unidos. Aí eu chego lá e diz assim, o senhor faz o quê? Isso, tá, eu vou te contratar por um ano, eu vou te pagar tanto, e você vai cumprir até o final do ano. Tá, eu aceito. Senhor, no final do ano foi um prazer. Não tem aviso prévio, não tem 13º, não tem a férias, não tem nada disso. E eu sempre defendo isso com... Então, assim, o Brasil bagunçou muito através do sindicalismo e desses governos que vieram populistas, até a Constituição é populista, querendo resgatar uma dívida que a ditadura teria deixado. Para mim, a ditadura não ficou me devendo nada. Me deixou trabalhar e eu consegui, através do meu trabalho e estudando, que eu nunca deixei de estudar enquanto trabalhei, estudei, que foi a receita que meu pai me passou, eu segui a receita e eu me dei bem. Eu consegui muito mais do que eu sonhava quando era piá. Muito mais. Eu sonhava em ter um cavalo e uma casa para morar. Eu vim para a cidade e comprei um carro. Entendeu como é que é? Então, assim, como é que eu comprei esse carro? Em 36 vezes. Parcelas fixas, 333,33 por mês. Nas últimas 2 eu paguei tudo uma vez só. Por quê? Porque o meu salário aumentou. Porque eu estudava bastante e fui me destacando nos... Se chama meritocracia. Meritocracia, por méritos. Alguém fala isso hoje? Não. Então, assim, desestímulo ao esforço pessoal para galgar postos. Hoje não precisa. Basta cair na política, você ganha bem. Qual é o jovem hoje que não quer fazer concurso público? Não quer ir para o serviço público? Na minha época, eu passei num curso para a Prefeitura de Caxias. Sabe para fazer o quê? Eu ia ser redator datilógrafo. Que na época da datilografia era o bambambam era da o cara. História. Eu passei no concurso para trabalhar na Prefeitura de Caxias, e eu falando com o encarregado do escritório onde eu trabalhava, ele disse, não faz isso. Num certo momento, logo uns 2 anos depois, eu me arrependi de não ter ido, porque eu sabia que quem foi ganhava bem. Só que pela liberdade de empreender, fazer aquilo que você quer, eu acabei dando a volta por cima. Está me entendendo? Não estou me comparando a ele está bem também. Mas eu não me arrependo uma vírgula de ter feito esta opção. Sarneirização. Temos efeitos da sarneirização ainda hoje? Continua, porque o Sarney inaugurou aquele período, né? Vamos dar tudo e vamos fazer o nosso time aqui andar por esse lado aqui que ninguém vai falar. Tu acha que o povo fala estudar a migalha que antes ele não tinha? Só que o povo, isso demorou muito mais. Porque na França, o governo, depois que a Margaret Thatcher endireitou o país, o Tony Blair assumiu e deu um apartamento. Na Inglaterra, isso. Na Inglaterra, não é na Espanha, na Inglaterra. E logo depois, 2 anos depois, eles começaram a fazer o quebra-quebra. Tu lembra? Faz uns 2 anos, 4 anos atrás. Porque eles queriam com 2 dormitórios, com um só não chegava mais. E tá certo, todos nós temos sonhos. Só que nós temos que mostrar o caminho, como chegar lá. Então o Sarney começou a distribuir, veio o Fernando Henrique, comprou parlamentares para conseguir os 5 anos, isso é certo, só o Lula não investigou, porque ele também queria um calorzinho do Fernando Henrique para também fazer o jeito dele, e o Lula inaugurou aquela fase de dizer assim, como é que o Lula dizia? Em nome da governabilidade. E o Lula tinha razão. Se ele não faz a distribuição de dinheiro, ele não governa, ele não aprova. Porque o nosso Congresso aprendeu... E o Temer diz o que agora? Em nome do quê? Não, é da Marcela, né? Não, o Temer diz assim, em nome da nossa salvação, porque é ele, o PMDB, os caras brincavam, o PT vai governar da cadeia. Era um partido, começou um partido de exilados e agora é um partido de presidiários do PMDB. Dizia isso. Sim. Mas o PMDB está onde? Seus líderes só não está na cadeia porque estão com a chave, jogaram a chave fora e deixaram a cadeia aberta, então o cara vai lá e volta. Porque com o Gilmar Mendes não existe chave de cadeia. Os caras entram, ele tira, joga a chave fora para ficar lá fora. Esse Barata Filho não é a 3ª vez que foi preso? Sim. E foi solto? Sim. Então, hoje, de novo, aparelharam o Supremo, aparelharam tudo
São 9 ou 10 ministros nomeados pelo PT, governos do PT. Abraçado com o PMDB, Sim. não podemos esquecer isso. Sim. Que PT e PMDB chamaram o Partido Progressista junto e aceitaram, numa boa. Estão tudo no mesmo barco. E tem outros penduricalhos criados pelo Lula, outros partidos menores, para ficar mais fácil de cooptar. Sim. Lula é muito esperto. Então, formou-se um frentão, que não sei se é de esquerda, de direita, de centro, não precisa, porque eles querem mesmo é barganhar dinheiro público para eles. Essa é a grande missão. É o interesse individual, Se você não o olhar, interesse do cidadão. É uma pena, porque tem tanto PMDBista sério, honesto, histórico, leia-se Cachimbo aqui, o Pedro Jorge Simon, e tantos outros, estou dando ele como exemplo, que é um exemplo de seriedade, interesse, brasilidade, um cara brasileiro, o Pedro Jorge Simon. Tu nunca viu falar nada dele ter tirado alguma coisa do dinheiro público. E tantos outros PMDBistas históricos dentro do partido. E uma vez o Pedro Simon respondeu para uma repórter: por que o senhor não troca de partido? Mas eu vou para onde? E é uma verdade, eu vou para onde? Que se entrar um governo que me convida, eu vou. O governo rouba, eu roubo junto. Então, ele vai aonde? Então hoje PMDB e o PT são carne e unha. Prova está que 10, 12 estados vão concorrer juntos. Sim. O PP, Partido Progressista, foi convidado, e como bom convidado, o PSDB foi convidado, entrou, viu que não vai conseguir, porque não tem lugar para todos, o caixa já está quase raspado, são 20 bilhões de estouro esse ano, o ano que vem, do jeito que vai, não sei qual é o milagre que vão fazer, o orçamento está super estourado. O PSDB, usando o que sabe, e pela experiência que teve o Fernando Henrique, tem chance de ganhar a eleição, tem chance. Agora, com Alckmin? Com o Alckmin tem chance sim, porque se o povo fosse todo ele bastante instruído, pararia para pensar. Que aliança o PSDB, porque teríamos até então, nós temos um cenário político configurado assim, Lula de um lado, Bolsonaro de outro, ali pelo meio, vindo mais também ainda centro-esquerda, o PDT com o Ciro Gomes, Geraldo Alckmin seria centro-direita, é isso? Pois é, mas nesse centro-direita... E aí vem o Henrique Meirelles também? Veja como a política no Brasil, ela é traiçoeira e tenta enganar o povo. Tenta e consegue. O Fernando Afonso Collor de Mello não enganou todo mundo? Inclusive a mim. Eu votei no Fernando Afonso Collor de Mello. Eu não votei no Lula, mas no Collor eu votei. Porque eu entendia que um cara que na minha concepção era um empresário, ele tem a rede de jornais e TV do Alagoas, pensei que conseguiria fazer um bom ministério, fez as práticas que os outros também faziam, entrou no mesmo esquema de rapinagem. Então, fui enganado também, e também me enganei mesmo sem votar no Lula, quando o Lula completou o segundo, terceiro ano de governo. Mas parei um pouquinho, esse cara está fazendo algumas coisas aí que me surpreendeu. Distribuição de renda, a inflação sob controle, usou o tripé que Fernando Henrique tinha consolidado através do Plano Real, ele manteve o tripé da economia e conseguiu passar o primeiro governo tranquilo, fazendo... Mas ainda sob o efeito da gestão Fernando Henrique Cardoso. Só que aí não aparecia ainda a distribuição, não aparecia. Só que o Congresso, como já vinha... Já era movido a distribuição. Era movido. Então, o nosso problema se chama sistema político. Sim. Se não mudar o sistema político... Não adianta mudar as pessoas. Nem Jesus Cristo. Baixa aqui agora e não vai resolver. Meu caro Senaíro, obrigado, até a nossa próxima oportunidade. Passou rápido. Passou rápido. Eu vou te dar um abraço de Natal, porque... Outro programa. Então calma, calma. Eu pensei que ia tirar minhas férias já. Férias, não me livro de ti ainda. Não, ainda não. E o Israel vai não ficar por aqui também. Livre. Eu quero o teu abraço de Natal e de Ano Novo no próximo programa, combinado? Combinado. Eu vou sair. Olha que eu vou sair. Não. Vou sair. Mas com certeza. Tu volta especialmente para o programa. Obrigado. Então tá. Nós vamos finalizando o programa Cidade Aberta de hoje. Obrigado mais uma vez ao empresário Senaíro Gomes da Silva, foi nosso convidado e o programa chega ao seu final. Muito agradecido também a todos vocês que nos acompanharam em mais uma edição. Até amanhã aqui na TV Cidade, quando a gente volta a se encontrar em mais um
Cidade Aberta.